atenção. Então, a primeira coisa é conseguir que o aluno preste atenção no que está sendo ensinado, né? Então, se eu for professor de história, eu tenho que dar um jeito dos alunos convergirem sua atenção para a aula, né? Para mim, para um slide, para alguma coisa, né? Para a nossa conversa, para o trabalho que foi proposto, porque se o aluno não prestar atenção, ele não aprenderá. E esse é um tópico complicado da educação, né? Como chamar a atenção. Então, por exemplo, como chamar a atenção de crianças de 7 anos para matérias como matemática, como português, né, como ciências, como chamar a atenção das crianças para isso? Elas têm, elas, elas têm seus interesses, né? Elas querem basicamente brincar, e nessa idade brincar em grupo, né? O que a gente faz então? A gente explica para elas que aprender geografia vai ser uma coisa decisiva para a vida adulta dela. A vida adulta dela, nem imaginar, quer dizer, ela pode ter fantasias como adulta, mas ela não tem uma projeção do que, né, que aquilo que ela está aprendendo ali vai ser aplicado de que maneira lá na vida adulta. É complicado para ela, né? Ela não vai fazer isso. Então não adianta explicar isso para a criança, né? Só tem um jeito de manter a atenção da criança para ensinar história, geografia ou matemática. Ela tem que estar interessada naquilo. E para estar interessada naquilo, é preciso que aquilo tenha alguma relação com coisas de criança. Quais são as coisas de criança, né, que despertam a atenção dela? Jogos, as brincadeiras. Então, é preciso que ela esteja brincando e dentro de uma brincadeira, ela aprenda aquilo que a gente quer que ela aprenda. Ou apelar, como a gente sempre fez, e ameaçar a criança, né? Olha, vai cair na prova. Aí tal dia tem prova. Estudem porque vai cair na prova. Ela vai estudar ou não, né? E a coisa vai cair na prova. Se ela tomar uma nota ruim, ela sofre um castigo por não ter estudado, por não ter aprendido aquilo, né? Mas qual o significado de ter aprendido aquilo? Ela aprendeu porque tinha prova, né? Porque ia cair na prova. Esse é o significado. Mas não é isso que a gente quer. A gente tinha dito que isso era importante para toda a vida dela. E a gente mostrou que não foi importante para toda a vida dela, foi importante para a prova daí a 15 dias, daí a um mês, né? Então nós mentimos para a criança, nós não conseguimos dar uma prova para ela de que aquilo era importante para a vida dela. Então, é preciso criar um contexto em que a matéria que a gente vai ensinar seja matéria de criança, né? Seja uma matéria ao alcance da criança, seja uma matéria que desperte a atenção da criança, seja uma matéria que tenha sentido para ela, né? Que ela possa significar, transformar aquilo num signo, né? Num símbolo, né? E a discussão de hoje, né, trata de um assunto que raramente é veiculado no sistema de ensino. Dificilmente uma escola está interessada em ensinar isso daí porque não está no currículo, né? E ela tem que dar conta do currículo, tem que transmitir a matéria e fazer um relatório ao final do semestre, ao final do ano letivo, mostrando que cumpriu com a obrigação de dar a matéria, né? E isso é muito burocrático, né? Isso é feito dessa maneira. E aquilo que não está nesse currículo é deixado de lado. E quem tem um pouco mais de liberdade é o pessoal que trabalha na educação infantil. Aí sim, mesmo que não se explicite os sentidos vão ser educados, a brincadeira de fazer a horta, né? A brincadeira de comidinha, aquelas coisas que podem ser levadas,
né, que é comum que sejam levadas para crianças de até 5 anos de idade, isso acaba sendo mostrado, de alguma maneira, ali. Mas eu estou falando de, sistematicamente, na educação infantil ou no ensino fundamental, educar isso que nós chamamos de sentidos, né, que são, vou falar só dos mais conhecidos, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar ou gustação, né? Então, ver, podemos educar a visão, podemos ensinar a ver melhor, podemos ensinar a ouvir melhor, a cheirar melhor, a degustar melhor, a tocar melhor? Sim, podemos. Tudo pode ser ensinado, tudo pode ser educado, né? A gente aprende a pensar, né? A gente tem um órgão de pensamento, tem um cérebro que produz uma imaginação, que produz uma estrutura que a gente chama de pensamento, que é educável. A, a, a nossa biologia produz um órgão chamado língua, que é capaz que é sensível a partículas químicas, que a gente chama de sabores. Isso pode ser educado tanto quanto o pensamento, né? Tanto quanto a moral, né? Que é esse conjunto de normas que nos permite viver em sociedade, regulando as relações entre nós e as outras pessoas. Então, por que não educar isso se as pessoas não sendo educadas para isso, sofrem seríssimos prejuízos mais tarde? Os prejuízos de não sermos educados sensorialmente são fortíssimos, assim como outros temas que a gente pode abordar aqui, a percepção do próprio corpo, né? Nós mesmos, né? A corporeidade não educada, a gente não ter uma percepção melhor de nós mesmos ou do próprio corpo, gera prejuízos incalculáveis, como as conhecidas deformações da imagem corporal. E então eu vou começar. Sexta-feira passada eu falei assim de maneira geral. Hoje eu vou tratar de uma maneira um pouco mais particular o sentido do paladar ou da gustação, né? E então, o sentido do paladar é um sentido muito íntimo, né? Ele é de experimentação direta, explicando. Eu posso viver a experiência de ver coisas à distância de mim. Eu posso viver a experiência de ouvir coisas à distância de mim, né? Tá lá do outro lado da rua, dependendo da altura do som, né? Eu posso ouvi-lo aqui. Agora, o sabor não. O sabor tem que ser um contato íntimo, direto, com a coisa a ser saboreada. Tem que estar encostado em nós, a nossa língua mais particularmente, senão conseguir, eu não vou conseguir viver a experiência do sabor, né? Os produtos todos, qualquer coisa que eu pegar aqui, pode excitar as minhas papilas gustativas. Qualquer coisa me dirá sobre um sabor determinado. Basicamente, nós registramos somente, a gente classifica os sabores em alguns tipos, né? A gente classifica em amargo, doce, salgado e azedo. Como o nosso assunto aqui é pedagogia, é educação, quando a gente vai lidar com crianças, por exemplo, crianças de uma educação infantil, onde isso que eu estou falando é muito apropriado, né? Tanto na educação infantil como no início do ensino fundamental, eu vou trabalhar com coisas que tenham contrastes bastante acentuados, porque com contrastes acentuados a criança percebe com mais facilidade. Uma coisa chama a atenção da outra, certo? Quando as cores, os sabores são de nuances mais particulares, mais tênues, fica mais difícil. Então, por exemplo, se eu pegar um objeto com uma cor assim, né, fica mais difícil para a criança perceber. Se eu pegar um objeto com uma cor mais acentuada,
Aqui em casa é tudo cheio de brinquedo. É mais fácil da criança perceber. Com relação aos sabores, é a mesma coisa. Se eu estou começando esse trabalho com crianças que ainda não têm esse discernimento, né? Nem para sabores, nem para sons, nem para cheiros, para coisa nenhuma. Ela está começando sua vida de, de organização das coordenações refinadas, né? Eu estou falando de coordenações, inclusive, né? Ela vai coordenar as suas percepções, as suas ações de degustar para poder perceber os sabores. Então, eu vou oferecer para ela coisas contrastantes. Por exemplo, deixa eu providenciar um aqui, em seguida eu volto aí. Só um minutinho. Neném! 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 Pega um pouquinho de sal. Sal. O salgado é imprescindível, né? Mas vamos começar pelo azedo e o amargo. Isto aqui. Obrigado. Isto aqui é um chá. É um chá de Marcela. E a Marcela é uma erva que feita em forma de chá, produz um líquido salgado, amargo, certo? Então, por exemplo, se eu provar isso aqui, ele é amargo. Poderia ter pego café, né? Café não adoçado, que é mais amargo ainda. Isso aqui, ele é salgado e isso aqui, aliás, né, durante a pandemia, esse é um chá bastante indicado. Marcela favorece, beneficia as vias respiratórias. Aí a criança prova alguma coisa amarga. Ela vai ter uma rejeição bem grande pela coisa amarga, né? Porque não é agradável para ela, é agradável para a gente. Eu tomo café amargo e acho maravilhoso, né? Então, um café novo, diferente, eu vou experimentar, eu não vou pôr açúcar, eu não vou sentir o gosto do café como ele é. Então, eu provo o café amargo. A criança não. Então, isso depende de educação ao longo do tempo, né? Aí, depois, por exemplo, do amargo, eu posso fazer ele experimentar uma coisa doce. A língua toda é capaz de perceber tudo. Mas vejam que, ao experimentar o doce, eu fui mais com a ponta da língua, mesmo sem pensar. E o amargo, eu levei lá para trás. Eu posso perceber o amargo também na ponta, mas no fundo eu percebo melhor. Aí eu vou criando contrastes, né? Eu fiz o amargo e o doce, agora eu posso fazer o azedo. Esse aqui é um limão cravo, né? Que eu tenho aqui na horta. O limão. E a criança vai fazer uma cara terrível, né? Uma cara terrível. Embora talvez isso provoque a criança e ela queira experimentar. Aí a gente vai dar uma colher de chá para ela, mais um doce mais gostoso ainda, um mel. Então, olha o contraste, né? O mel
que é tão doce, com o limão, que é tão azedo, com a Marcela, que é tão amarga, né? E agora, por exemplo, um uma coisa salgada. Claro, se a gente vai preparar isso para uma aula, a gente vai conversar com os pais antes, a gente vai pedir que cada criança traga uma coisa, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, né? Ou a escola providencia isso. Não precisa ser mel, qualquer coisa doce. Não precisa ser Marcela, pode ser qualquer coisa amarga. Não precisa ser limão, qualquer coisa azeda. Agora, isso aqui é o sal. O sal é terrível também, puro assim, né? Mas as pessoas adoram sal junto com outras comidas. Então, essa é uma experiência bastante rudimentar, assim, da gente diretamente fazer isso. Aí nós podemos. Essas aulas têm que ser todas muito bem preparadas, muito programadas. Pedir que as crianças falem em casa e tragam alimentos. Aqui eu estou mostrando os produtos. Que tragam um alimento doce, que tragam um alimento azedo, que traga um alimento salgado. Ou a gente, né? Uma outra aula, a gente pode brincar de fazer comida. Então, com o auxílio da direção da escola, da cozinha da escola, a gente pode preparar comidas ali para junto com a merendeira, né, com as merendeiras e tal, a gente pode fazer. Hoje vai ser, por exemplo, o dia do doce e do amargo. As crianças não vão querer o amargo, mas vão experimentar porque é uma brincadeira. Se a gente for contar em forma de brincadeira, sim. Hoje é o dia do azedo e do doce. Então a gente vai, de vez em quando, uma aula que lide com isso, né? E aos poucos a gente vai refinando. Pode ver que a primeira experiência que eu mostrei aqui, ela é muito direta. É o açúcar mesmo ali. É o limão ali que é muito azedo, né? Então ele não está diluído numa comida, ele está diretamente ali. Depois nós vamos colocando isso nas comidas, né? Vamos experimentando. E qual que é Deixa eu ver se já tem questões aqui. A Mara comenta, né, que os sentidos são educados em todos os sentidos, por exemplo, em todos os níveis. Os adolescentes, né, gostam de áudio e fotografia. A gente vai falar da visão ainda aqui, no outro encontro, e quando a gente for falar de visão, vamos me servir muito da fotografia, porque aqui em casa né, se, se, se cultiva muito fotografia, porque a Mara, minha esposa, é fotógrafa profissional. Atrás de mim aqui a gente tem N quadros, né? Eu sou fã de xilogravura, aqui tem uma xilogravura do interior de Pernambuco, Pablo Borges, né? Maravilhoso xilogravurista, lindíssimo esse quadro aqui, né? O Lincoln pede para eu falar de construtivismo. Não, Lincoln, a gente está falando hoje, a aula tem tema, sabe? O encontro tem tema. No outro dia a gente pode falar. Hoje a gente vai ficar aqui falando sobre educação dos sentidos, né? Agora, por que eu dou tanta importância à educação dos sentidos, né? Mais particularmente hoje sobre a educação do paladar. Olha, é porque se as pessoas não forem educadas, a gente não sabe como elas serão. Aí vai depender do acaso, do que acontece, das experiências casuais que ela terá na vida. Eu chamo de casualidade a família que ela terá. Então, por exemplo, uma família de pessoas que tem alguma posse, né, talvez encontre, depois de uma certa idade, bebidas, né? Sucos no começo, depois de uma certa idade, bebidas. Para uma pessoa apreciar um vinho bom, ela precisa de muito tempo de educação dos sentidos para poder distinguir um vinho bom de um vinho ruim. Aliás, o vinho é uma coisa interessante, né? É uma bebida muito bonita, o vinho. Então, como o conhaque, como vale a cachaça, né? São uma bebida muito bonita. Temos vinho branco, temos vinho tinto, vinho rosé,
Tem nuances de cores, como o âmbar, por exemplo. E o vinho, os provadores de vinho, eles são muito fanáticos por isso, né. Eles defendem o vinho acima de tudo. Então eles acham que o vinho é bom para tudo. E que o que acontece quando as pessoas vão tomar um vinho, para as pessoas, os grandes apreciadores? A pessoa excita o sentido da visão, porque o vinho é muito bonito, excita o sentido da olfação. O vinho transmite cheiros maravilhosos, né, para quem sabe distinguir. O vinho, excita o sentido do tato, que a gente pega numa certa temperatura, né, então, visão, olfato, tato, paladar, porque ele vai à boca, passa pela língua e se a pessoa souber trabalhar na língua, vai sentir N sabores. Faltou faltou a audição. Quer dizer, então como é que a gente fica? Tem os 4 sentidos, não tem audição, mas você está compartilhando aquilo com alguém. Aí a pessoa brinda, e quando brinda, o sentido que faltava é excitado, né, que é o sentido da audição quando a gente brinda. A a gustação era muito importante por muitos fatores, mas o paladar é considerado o sentido mais social de todos. Quando a gente convida alguém para vir na nossa casa, imediatamente a gente pensa em fazer uma refeição para oferecer para essa pessoa. Ó, vai lá em casa que vai ter uma pizza. Vai lá em casa que eu estou com um vinho muito bom, né? Vai lá em casa provar uma cachaça. Olha, eu consegui um suco que veio lá da Serra Gaúcha, que é maravilhoso, né? Vai lá em casa que a gente tem uma massa que eu comprei não sei aonde, eu estou fazendo massa em casa. Eu faço um pão caseiro fantástico, né? Então vamos provar o pão, tá? Se a gente vai discutir um negócio, né? Se a gente vai discutir um negócio com alguém, a gente marca onde? É comum marcar num restaurante. Um amigo que a gente não encontra há muito tempo, né? Um casal não encontra o casal amigo há algum tempo, vamos marcar num restaurante, né? Vamos lá numa casa de massas, né? Uma churrascaria, sei lá, né? E então, em alguns lugares, até velórios, né, são feitos com comida. Vocês veem nos filmes norte-americanos a tradição deles de encher as pessoas de comida durante uma cerimônia fúnebre. Nasce alguém, o que que a gente faz para comemorar? Come, né, bebe e come. Aniversário, bebe e come. Casamento, bebe e come. É tudo assim. Então, é um sentido muito social. Que mais a gente tem que argumentar para mostrar que os sentidos precisam ser educados? O que acontece quando os sentidos não são educados? Eles são desenvolvidos ao acaso. Vão levar vantagens aquelas pessoas que viverão num meio ambiente propiciador de educação dos sentidos. Se ela não for educada pela escola, ela vai ser educada pelo seu meio social, família e conhecidos, né? Família e o meio social onde vive aquela família, né? E as famílias que vivem num meio social privilegiado têm acesso a coisas que permitem que o sentido do paladar se desenvolva melhor que as pessoas que vivem no meio social pobre. É como eu falei sexta-feira na última sexta-feira, né? Mas e daí? Se as pessoas são pobres e vivem no meio pobre, para que ela tem que desenvolver os sentidos? Exatamente por isso que elas têm que desenvolver. Mas elas não vão ter acesso a vinho fino. Não, mas talvez algum vinho sim, um dia. Não vão ter acesso aos melhores aos sorvetes, não vão ter acesso a boas massas, a coisas refinadas, né? A comida isso, comida aquilo. Não, elas não têm acesso a isso. Mas é bom que elas aprendam o que são os sabores. É bom que elas tenham a oportunidade de experimentar, nem que seja na escola. A gente não vai querer ter se a gente não conhecer. É muito cômodo para as classes sociais privilegiadas
que os mais pobres não conheçam. Não é que não conheçam, não é que não sejam educados sensorialmente, que não sejam educados para nada. Conhecer é querer ter. Conhecer é se apropriar. Quando uma criança, ao longo dos anos de escolaridade, aprende a apreciar os sabores, ela está se apropriando dos sabores. Ela sabe que eles existem, sabe que são bons, né? Dos sabores mais básicos, que são esses sabores que eu mostrei, né? O azedo, o doce do mel, o sal, o amargo da Marcela. Dessas coisas básicas, a gente vai a partir para as coisas, para as nuances, né? A criança com 4, 5 anos não distingue isso, mas com 7, 8, 9, 10 já começa. Já tem aí Masterchef para criança, de 8, 9, 10, 11 anos. É. Qual é a maior moda do mundo hoje, em termos de séries, de transmissões televisivas, né? De concursos? Comida. É importante, a comida é. A minha mãe tem 97 anos. Poucas coisas restaram na memória dela. Ela não sabe nem que eu sou o filho dela. Mas ela tem ela aprecia a comida de uma maneira extraordinária, comovente. Então o que a gente faz? A comida dela é maravilhosa. Eu e minha esposa que fazemos, né, a comida dela. E tem o que vocês. Nenhum de nós aqui, nenhum de vocês é tão bem alimentado quanto ela. Além do básico, né, da refeição, do almoço e do jantar, ela tem uma geleia disso, ela tem um pão daquilo, um biscoito tal, um doce isso, um salgado, tudo, porque isso restou na memória dela. E isso não se apagou. Olha que coisa linda, né? Com 97 anos, quase tudo se apagou, mas isso não se apagou. A gente sabe que biologicamente as papilas gustativas vão perdendo o poder de distinguir com refinamento as nuances das químicas, né, que compõem o sabor. Mas a memória ficou. A memória dela de sabores ficou e a gente resgata isso todos os dias. Por exemplo, isto aqui já é mais difícil de uma pessoa, que é um biscoito feito aqui em casa. Isso já é mais difícil da pessoa apreciar, né, de uma criança apreciar. Se ela provar isso aqui, ela vai sacar que é doce. Ela gostaria de algo mais doce. Não é exatamente um biscoito para criança. Isso aqui é natural. Aquelas coisas todas de hoje que a gente vai, né? Tem que ser natural, vegano e tal, isso aqui é. Mas ele tem uma particularidade muito interessante, que um dos sabores mais apreciados na humanidade são os sabores crocantes. Vocês sabem por que os crocantes são tão apreciados? Porque fazem barulho. A gente adora, quando vai fazer uma refeição, misturar mais de um sentido. Por que a gente enfeita uma comida? Então, nós estamos falando do paladar e temos que sair para os outros sentidos. Eu quero uma comida gostosa, mas também bonita. Eu quero uma comida gostosa, mas que tenha um som muito bom. Perceberam como os crocantes fazem sucesso na culinária? Por causa disso, né? Então, para mim, educar os sentidos é uma maneira de democratizar as coisas produzidas pela cultura humana. As melhores coisas, elas não podem ser privilégio dessas classes sociais que têm pouquíssimas pessoas e cada vez menos. Na Caravana do Esporte, no Instituto de Esporte e Educação, de vez em quando a gente faz uma estação de golfe. A gente adapta um golfe para a criançada, no meio de um campo lá. Mas para que golfe para criança pobre? Porque as crianças da caravana são quase 100%
crianças muito pobres, dos interiores do Brasil. Aí eu respondo, por que golfe tem que ser só para rico? Vocês assistirem no Netflix, um seriado chamado The English Game, vocês vão ver a luta dos aristocratas ingleses para que o futebol fosse só para os ricos. E a luta dos trabalhadores para ter acesso ao futebol. E os trabalhadores venceram. Né? Se não, o futebol seria igual ao golfe, só para bacana, só para rico. Por que tem que ser só para rico? Se é bonito, se é gostoso. E sabe qual a maneira? Sabe qual a maneira de tornar isso acessível aos pobres, mesmo que eles não tenham? Ensinando. Quem aprende quer ter, vai atrás, adapta. O futebol no Brasil foi assim. Eu vou fazer um encontro aqui nosso sobre o futebol de rua, uma hora. O futebol era só para os bacanas também quando chegou no Brasil. Os pobres reinventaram o futebol para jogar do jeito deles e ficaram melhores que os ricos. Eles aprenderam, acharam bonito, passaram a ter. Como é que eu faço para alguém se interessar por uma coisa? Né? A criança se interessar por aprender sobre sentidos, etc. Eu conto histórias. A minha sala tem que ser limpa, bonita. Os pratos têm que ser bonitos, cheirosos, enfeitados, tem que chamar atenção. Então, se eu faço um golfe engraçado, gostoso para as crianças, elas aprendem que existe um esporte chamado golfe, né, que alguém pratica. Ela nunca viu nem na televisão. Mas se bobear, ela vai brincar na rua daquilo ali. Ela vai brincar daquilo ali na rua e vai ficar com aquilo na cabeça. Aquilo não vai nunca mais morrer. Né? Em algum lugar do mundo ele pode ser reinventado por pessoas que queiram. Se souber, pode ter. Né? O que dá mais acesso às coisas é o conhecimento. A coisa mais suprimida do mundo, entre classes, não é dinheiro, é conhecimento. Que não se tenha conhecimento para que não se tenha as coisas. Esse é o segredo do poder. Vamos manter todos ignorantes. Só aqueles que não são ignorantes estarão no poder. É simples assim, sempre foi assim. E a gente que quer uma sociedade democrática luta para quê? Eu não luto para democratizar dinheiro, comida, eu não sei mexer com isso. Eu luto para democratizar conhecimento. Eu não estou falando aqui, embora eu tenha mostrado comida, não estou falando de socializar essa comida, estou falando de socializar o conhecimento sobre o sabor. Se eu socializar o conhecimento do sabor, as pessoas vão se interessar pela comida, vão se questionar por que não tem, por que não poderiam ter. Né? Tô meio que falando da minha história de vida. Bom, já deu meia hora, né? Já passamos muito. Viajei na maionese, né? E a gente agora vai. Deixa eu mostrar esse quadro melhor para vocês aqui. Sair da frente. Coisa linda isso aqui, ó. Pablo Borges, deve ser é filho do José Borges, que é o grande nome da xilogravura no Brasil. A Leandra Cossetti fala: conhecer os sentidos possibilita a criança interagir com o mundo exterior. Conhecendo ou não conhecendo, Cossetti, nós temos esses buracos aqui, essas janelas abertas para o mundo. A gente vai interagir com o mundo de qualquer maneira a gente vai interagir. Que nós da escola queremos, que nós da educação queremos, é orientar essa interação para que ela possa ser rica. Né? A Mônica já sugere, depois de fazer essa brincadeira aqui, fazer com os olhos vendados. Isso aí, Mônica, isso aqui é um arremedo de aula, né? Nas mãos da Mônica, que é professora, ela faz isso aqui, daqui a pouco ela, olhos vendados, criança prova, que sabor é esse? Ela diz, amargo, que sabor é esse? Na outra aula já faz um sabor intermediário, vamos ver se ela consegue. Não é isso? A Cibele Venâncio, ela lembra que
se a gente trabalhar bem a educação de sentidos, a gente enriquece a relação da criança com o mundo. Ora, se o que nos coloca em relação com o mundo são os sentidos, né? Veja, como é que eu me relaciono com o mundo? Pelo tato. Então, essa obra aqui, um tanto surreal, tá vendo? É de um sujeito que já morreu. Ele era praticamente analfabeto. Era um matuto do sertão da Paraíba que fazia essas coisas doidas, assim, maravilhosas. Eu comprei algumas peças dele, fiquei amigo dele. A pessoa matuta, analfabeta, chega a esse nível de refinamento, né? Então, se a gente enriquece, quer dizer, como é que a gente se relaciona com o mundo? Pegando nas coisas, vendo as coisas, ouvindo, cheirando, degustando as coisas. Assim que a gente interage com o mundo. Agora, e também depois, né, com a imaginação, com o pensamento, como isso, a imaginação é uma espécie de super órgão dos sentidos. Então ela também tem uma relação com o mundo, só que ela também depende desses sentidos. E se a gente refina, a gente melhora essas coordenações, né, que se relacionam com o mundo, a pessoa vai ter uma relação com o mundo melhor, claro. Ela vai ter um conhecimento mais refinado do mundo. Se eu conheço o mundo, se eu interajo com o mundo pela visão, se eu aprender a ver melhor, eu vou conhecer melhor o mundo. Se eu tenho uma relação com o mundo pela audição, se eu aprender a ouvir melhor, eu vou enriquecer meu conhecimento do mundo. Agora, como eu falei semana passada, os meus olhos biológicos, eles são fracos, tanto quanto meus ouvidos biológicos, meu nariz, minha língua, minha pele, nós somos fracos nisso. Fragilíssimos nisso. Como animais, nós somos uma desgraça para essas coisas. Mas eu sou, provavelmente, até onde a gente conhece, o único animal capaz de ver com esses olhos frágeis alguma coisa e levar o que eu vi para a minha imaginação. E lá na minha imaginação, isso ganha uma dimensão fantástica, né? Olha no que esse artista transformou o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele cheirou. Que animal poderia fazer isso, né? Olha o que esse artesão fez com isto aqui. Isso aqui foi fruto da visão, do tato. Ele chegou a esse nível, aonde, o que ele recebeu do mundo pelos seus sentidos, na sua imaginação, virou isso aqui. Depois a sua motricidade materializou a sua imaginação, né? Olha que lindo, né? Isso aqui veio da Colômbia, né? Essa peça de artesanato, olha que coisa linda. Isso aqui é fruto da imaginação, mas tudo começou com esses olhos fracos, com esse ouvido fraco, com esse nariz fraco, e virou isso daqui. Esse quadro aqui, ó, chama Anoitecer no Sertão. Olha o que um anoitecer no sertão virou na imaginação do artista. Então, é essa imaginação, essa visão imaginária, essa audição imaginária, essa olfação imaginária que nos dá poder, que transforma o ser humano num animal poderosíssimo. Não é, não é por conta da biologia, simplesmente. É por conta da potencialização da biologia. A Cibele lembra que na introdução à alimentação de uma criança, a gente deve fornecer diferentes tipos de texturas, né? Alimentos com formatos diferentes, com sabores diferentes. A criança que está aprendendo a se alimentar, no começo ela só toma o leite materno. À medida que ela começa a ter experiência com outros alimentos, que eles sejam diversificados desde que não ofereçam perigo, claro.
E ela lembra uma sacanagem muito grande da indústria alimentar, da indústria da alimentação, que são aqueles produtos que no supermercado ficam nas gôndolas mais baixas. Vocês passam pelo supermercado e nos grandes, quando vocês vão se aproximando do caixa, tem aquelas prateleiras, aquelas gôndolas bem baixinhas, abaixo do nosso ombro, mas na altura dos olhos da criança. Ali ficam aqueles salgadinhos nojentos, né, mas saborosíssimos por causa do sal para a criança. Aquilo faz um mal desgraçado e vende que nem água. Bom, vende muito mais do que água, né? Faz um sucesso enorme com as crianças, a Cibele lembra isso. Isso é uma sacanagem. Por que eles não põem ali as coisas gostosas e saudáveis? Não, eles põem as coisas gostosas e prejudiciais à saúde, que vão provocar o quê? Futura hipertensão, diabetes precoce, um monte de problema. Obesidade, né? Por quê? Porque querem vender, e vende muito mesmo, né? O Felipe lembra a avó dele que dizia: nós comemos primeiro pelos olhos. É verdade. Agora, lembra de uma coisa, Felipe, você chega numa casa, né, ou num restaurante, para uma refeição, e servem a mesa, aquela coisa fantástica, lindíssimo. Dificilmente vai ser ruim, quando é bonito assim. A gente, às vezes, tira o sarro, né, no o chefe de cozinha, parece mais decoradores do que cozinheiros. Então, os pratos vêm para a mesa, aqueles arranjos, assim, obras de arte, dá até pena de desmanchar aquilo, né? Mas eles sabem que isso que a avó do Felipe dizia é uma verdade. A gente não come só com a boca, come também com os olhos, com o nariz, né? E, e come mesmo. Comer é esse processo todo de botar para dentro a visão da comida, a substância da comida, o barulho da comida, o cheiro da comida, né? O gosto, tudo isso tudo é comestível numa comida. Não é só o produto químico que está ali. Depois, a Cosette lembra que já trabalhou com esgrima, lá em Pinda. Então, Cosette, a gente, na caravana, já trabalhamos com esgrima e equitação. Equitação era cavalinho de pau, né? E a esgrima era espadinha de papel com cola, né? E a criançada viajou. Nós simulamos uma Olimpíada, tinha tudo. A criançada viajou. O moleque tinha chicotinho para bater no cavalo, assim, para soltar o obstáculo. E o cavalo era um cabo de vassoura. A Cibele lembra que fez uma unidade dos esportes com educação infantil, creio, de 5 anos na Zona Leste, e através de desenhos animados, as crianças disseram mesmo que queriam aprender golfe e tênis. E uma criança lá da Zona Leste, lá da periferia, não tem o direito de aprender golfe e tênis? Por que que a criança rica tem o direito, e tem mesmo, né? Criança é criança, e todas são queridas para nós, não importa a classe social. Mas por que que os pobres, que também são tão queridos, não podem ter essas coisas? A gente tem que adaptar para eles, né? As prefeituras deviam de encher de campos de todos os esportes. Faz adaptação. Fazer um projeto de tênis. O prefeito é louco. Tênis para criança pobre. Sim, o que o rico tem, o pobre tem que ter. Vamos comer caviar. Caviar não vale a pena. Tem outras coisas bem mais gostosas. Comi uma vez. A Mônica reproduziu uma feira, né? Fizeram chup-chup. Pô, que legal, né, Mônica? Mas as ideias, né? Que se a gente ficar aqui, Mônica, a gente vai viajar. Vão surgir 500 aulas deliciosas de dar. Por que que a gente está perdendo tempo na escola de fazer coisa burra, coisa chata, coisa que a criança não quer, né? A criança sai insatisfeita, rejeita professor, rejeita escola, xinga, é uma desgraça, né? E a gente insiste nisso. Nós insistimos em ser infelizes, insistimos em tornar nossos alunos infelizes.
Quem vive infeliz na escola, aprende a ser infeliz. Quem passa a vida inteira sentado na escola, não aprende matemática, mas aprende a ficar sentado. Pro resto da vida, talvez nunca mais se levante. Repararam que as pessoas não se levantam? A a Mônica se fantasiou de vendedora e saiu gritando. Legal, então, Mônica, a professora tem que ser assim, né? Nós temos que ser artistas. Dar aula para criança é ser artista, né? Eu já apanhei muito de criança brincando de bicho. Eu era o bicho mau. Eles queriam me bater. Tinha hora que eu tinha que. Acabou a brincadeira, senão eu apanhava mesmo. A Rosângela fala que vê meus vídeos, né? Meu querido amigo Tiago fala que o nosso sentido são os canais pelo qual nós aprendemos, são os nossos canais de idas e voltas, né, Tiago? O Ney lembra, né, que nós somos mais ou sinestésicos, ou mais auditivos, ou mais visuais. O Alexandre Arena fala muito sobre isso. Eu acho que, eu não sei exatamente o que eu sou, mas eu acho que eu sou, assim, muito sinestésico, sabe, Ney? Muito da experimentação. Eu preciso pegar lá na coisa, sabe? Preciso mexer fazer um tipo de uma pesquisa para aprender, né? Então eu aprendo, na próxima aula a gente vai falar da audição, né? Eu sou aprendiz de pandeiro, então a gente tem os manuais, né? O sujeito faz assim, faz assim. Aí eu escuto, acho muito legal que estão me ensinando isso, mas eu preciso pegar, ir lá e por minha conta, do meu jeito, experimentar. Aí eu começo a aprender, alguma coisa entra, a partir daquilo vai outra, e o professor dá outra dica e vai indo, né? O Fábio D'Angelo, meu amigo que me chama de senhor, ele pergunta se eu concordo que os professores precisam sempre que possível cheirar, ouvir, degustar, olhar para as coisas boas da vida, ir ao teatro, ler um bom livro. Também, principalmente nós, né, Fábio? Nós temos que nos refinar. Olha, eu já conheci professores e professoras que, bom, você viaja com a gente com a caravana, você vê, né? Tem gente que mal conhece o mundo, que não tem refinamento nenhum, que não se interessa por ler, não se interessa por uma comida diferente, e dá aula para as crianças, né? É obrigação nossa de que cultura refinada, cultura fina. Nós, professores, temos que ler. Ah, não tenho dinheiro. Nossa, quanto custa no sebo? Olha o tamanho do livro aqui, ó. Eu não devo ter pago mais que R$ 10 por esse livro aqui. Com duas, o valor de 2 cervejas comuns, eu compro um livro desse aqui, né? O livro está ao alcance de todo mundo, ou na internet, se não quiser comprar. É obrigação nossa. A televisão oferece porcaria, mas oferece coisas refinadíssimas. Agora, durante a quarentena, você tem. Nossa, estava ontem assistindo aqui um trio da violoncelo, piano e violino. São músicos da Filarmônica de Berlim, eu acho. Eles estavam tocando uma peça do Astor Piazzolla. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Tem um canal na TV, na internet, chamado NPR. Lá você tem o músico que você quiser. Refinadíssimos. Música popular, mas refinadíssima, né? A música. Tem uma música no Brasil, uma música do Caetano Veloso, chamada Língua. Se eu fosse escolher as 10 melhores músicas que eu já ouvi na minha vida, é a língua do mundo. Eu colocaria essa música do Caetano, Língua. É espetacular, espetacular. Eu acho até que tem uma gravação dela também tem com o Caetano e tem com outras pessoas. Agora vocês pesquisem, Língua, do Caetano Veloso. Elza Soares acho que gravou. Tem razão, Fábio. Se nós melhorarmos a qualidade dos nossos sentidos, né?
a nossa imaginação, do nosso refinamento cultural, a gente ajuda um bocado as crianças. Se a gente não esnobar, nós somos humildes, e ao dar aula para elas, a gente chegar no nível delas, não querer que elas cheguem no nível da gente. Nós somos as pessoas que vão trazendo as crianças, de onde elas estão, para o mundo todo, né? Felipe lembra que tem mercados que deixam carrinhos para as crianças. Elas vão pegando, quando os pais não estão nem aí, elas enchem o carrinho de porcaria, para se arrebentar mesmo. Eu já vi um casal com um bebê no avião, eles puseram Coca-Cola na mamadeira e deram para a criança. Imagina o que é isso, né? É claro que a Coca-Cola devia descrever nos rótulos e nas propagandas colocar: não deem Coca-Cola para menores de tantos anos. Devia estar escrito lá. O Reginaldo lembra que a alimentação é uma maneira de trabalhar o afeto. Então, o Reginaldo, eu estou com um neto de 11 meses. Fez agora, dia 23, 11 meses. E, sem dúvida, e esse trabalho de afeto que você fala, tem um que é quase inevitável. Em quase 100% dos casos, a alimentação é o primeiro afeto, que é quando a criança mama no peito da mãe. Reparem aí a importância do... Não dá nem para dizer que é paladar aquilo ali, é tudo. Aquela relação é alimentar, aquela relação é amorosa, é generosa, aquela relação é social, aquela relação é motora, aquela relação é sexual, é tudo que você imagina. É aquela relação, que bom que você falou isso, sabe, Reginaldo? Porque aquela relação da criança que ainda mama no peito da mãe é a relação primordial, é a relação mais completa de aprendizagem da história da vida de todos nós. Uma hora a gente pode abrir um espaço só para falar disso. Que nossos encontros aqui são rápidos, né? Não dá para falar de tudo. O Fábio coloca uma frase, eu vou falar, vocês olhem aí, mas eu vou falar do jeito que ele colocou para dar sentido. Ele diz: o professor que, entre aspas, se alimenta mal, tem pouca, entre aspas, comida para oferecer aos alunos. É verdade. O Fábio está chamando a atenção para uma coisa muito importante. A gente não quer só comida, como diziam lá os titãs na música, né? A gente se alimenta de música, a gente se alimenta de... Vocês vivem sem música? Agora, pode ser qualquer música, se a gente presta... Sabe quando que a gente começa a refinar nosso gosto musical? Quando a gente presta atenção. Sabe por que que música porcaria faz sucesso? Porque ela pode ser ouvida sem que a gente preste atenção. E por quê? Porque prestar atenção dá trabalho. E aquilo que a gente pode ouvir sem prestar atenção não dá trabalho, é cômodo pra gente. Música boa, pega aí o Lenine. Se a gente prestar atenção, a gente vai adorar, mas dá trabalho prestar atenção. E a música exige um certo esforço para ser degustada, né? A garganta de quem degusta música ruim é larga, e a garganta para degustar música boa é apertada. O Guilherme Borges, ele fala se eu poderia falar sobre a relação entre os sentidos e a educação da sensibilidade. Os sentidos objetivos, acho que você está querendo dizer visão, audição, olfato, tato e paladar, né? E a educação da sensibilidade no sentido de educação estética, como esse quadro aqui. Por que que eu comprei esse quadro? A apreciação estética minha em relação a esse quadro, eu tenho uma vivência boa com as coisas do Nordeste, porque morei muitos anos no Nordeste e sou filho do nordestino, e sempre, todo ano eu vou ao Nordeste, né? Então, uma relação muito próxima com o Nordeste. E a arte nordestina me sensibiliza muito. Então, eu bato os olhos nas coisas do Nordeste, algumas coisas me chamam mais atenção que outras. Eu vou no mercado de artesanato daqueles, a maioria das coisas já não me chama mais muita atenção. Mas ao bater os olhos numa coisa assim, eu fico parado, né? Aquilo mexeu com a minha
sensibilidade de uma maneira mais acentuada que outras coisas. Como que a gente chega a isso? Partindo, né, dessas coisas, essas coisas pequenas, né? Essas apreciações simples, pequenas, né? Do mel, né? Essas experiências bem primitivas, bem rudimentares. Qual é o objetivo maior disso aqui, Guilherme? É chegar nisso que você chama de educação estética, ou de apreciação estética. Eu ser capaz de apreciar um Milton Nascimento, ou ser capaz de apreciar um João Bosco. Imagina uma música como aquela do João Bosco, o Corsário. Meu Deus do céu, é o suprassumo da música, né? Quer dizer, as pessoas têm o direito de ter educação para poder apreciar isso. É um direito humano. E quando as pessoas não são educadas, elas nunca vão saber que uma coisa tão linda existe, né? Mas quando eu falar, Guilherme, eu quero fazer aqui um encontro sobre a educação da rua, incluindo aí o futebol de rua, sabe? E eu quero falar das minhas experiências, das minhas lembranças, estou escrevendo sobre isso, nas minhas brincadeiras infantis, sobre apreciação estética. Mostrar como, desde pequenos, mesmo sem orientação de adultos, nós, naquilo que a gente vivia com muita intensidade, a gente chegava a uma apreciação estética sem conhecer a palavra estética e raramente pronunciando a palavra beleza. A Cibele lembra, né, que ela amamentou por 1 ano e meio e foi a melhor experiência da vida dela. É porque não é uma experiência rica só para o bebê, né, Cibele? É para as mães também. Pais sentem inveja disso, se você quer saber. A gente sente nesses momentos que a gente está um degrau abaixo ou alguns degraus abaixo. A gente tem que fazer muita coisa para poder correr atrás, né? Porque gerar uma pessoa, né? Gestar uma pessoa, colocá-la no mundo, amamentá-la, é uma coisa que os homens não podem fazer, né? Ah, o Guilherme disse que viu o meu vídeo sobre a bola de gude. Então, vamos conversar sobre isso aqui mais detalhadamente, então, né, Guilherme? Aí eu falo da apreciação estética, né? É, é o maior ato de amor nesse Sibeli de todos. Eu estou vendo agora, estou acompanhando com a Gabi, que você conhece, né, minha filha, e ela é não só meu neto está maravilhoso, minha filha está maravilhosa por causa disso. Dá um trabalhão, né? Mas é uma coisa maravilhosa. Bom, gente, passamos das 5 horas, né? A gente vai encerrar aqui e quarta-feira a gente fala aí a gente fala da audição, quem sabe do olfato também, tá bom? Então, um abração, muito obrigado pela companhia agradável e até sexta-feira. O Erivelto lembra que a gente só admite essa superioridade, pelo menos circunstancial, né, das mulheres, quando estamos mais velhos, né? Uma pena, né, Erivelto? A gente não precisaria ficar, envelhecer para isso, né? Podia ser antes, né? A gente ganharia muito com isso. Até lá, gente. Um abração, então. Muito obrigado.